Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Pessoal, neste conteúdo vamos falar sobre tempo, de processos aí administrativos pelo INSS e processos judiciários. Quanto mais o tempo passa, mais fica distante o tempo mínimo de um cumprimento de processos no INSS e na Justiça. Segundo os dois órgãos, tudo isso é por causa da demanda, da quantidade de processos empilhados, principalmente por causa da pandemia. O que lá não concordo muito com isso, porque o INSS há muito tempo já vem aí com esses atrasos, não é de hoje, não é de ontem, e desde o ano de 2016 que a coisa ficou pior, Mas vamos falar um pouquinho, se você se interessar por este conteúdo, se você quiser saber aproximadamente quanto tempo leva um processo, se de caso fosse respeitado as regras, as normas da lei, certo? Porque hoje a gente sabe que existem as regras, mas também sabe que elas não são cumpridas, nem um pouco, tanto pelo INSS quanto pela Justiça. Certo? Mas vamos lá. Olha só, como pode passar por diversas fases, é difícil determinar com precisão quanto tempo demora um processo previdenciário, certo? Primeiro, precisamos diferenciar um processo administrativo de um processo judicial. O processo administrativo diz respeito a todo o procedimento que é protocolado pelo próprio INSS, sem que seja necessário entrar com uma ação judicial ou contratar um advogado, certo? Nesse caso, você consegue obter os seus direitos via administrativa pelo próprio sistema do INSS, certo? Infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais raro. O quê? O tempo que o INSS promete a te dar uma resposta, que era 45 dias, já fizeram um acordo que isso vai se tornar real em 2021 ainda, certo? Que parte dos benefícios já aumentaram de 45 para 90 dias, mas o que de fato, isso mesmo sendo 90 dias de prazo, não vai ser cumprido. Eu estou falando aqui, eu sou Verusa Figueiredo, esse canal é VF News, eu estou dizendo a vocês, não vai ser cumprido, certo? Olha só, olha pessoal, nesse caso, se seu direito for negado ou concedido de forma inferior ao que a lei determina, não se conforme com isso, procure um advogado previdenciário e entre com uma ação na justiça. Nesse sentido, se você for aposentado, você ter um cálculo aí de um determinado valor e você receber esse benefício for concedido com outro valor, e você não concordar aí com o cálculo do INSS, certo? A partir daí, inicia o processo judicial, que inclui arrecadamento de documentos e provas para lutar pelo seu direito. Mas agora, Verusa, quanto tempo demora um processo em cada etapa? Primeiro passo, caso você opte por aposentar com o auxílio de um advogado, para garantir todos os seus direitos, é a assinatura da procuração, algo simples que pode ser feito, inclusive pela internet. A procuração dará autonomia para que um advogado faça todos os procedimentos por você, lhe dando maior conforto durante todo esse processo. É feito em um dia, no caso, uma procuração e a entrada de um processo. Lembrando que, quando você entrega uma procuração a um advogado, você está dando
plenos poderes, certo? A ele fazer o que for melhor. Só que, diante de muitas coisas boas, também há aquelas ruins, onde advogados se apoderam dos valores de aposentadorias, e também fazem aí outras coisas erradas. Isso precisa ser muito, com muito cuidado, com muita cautela. Tem que ser um advogado previdenciário que realmente entenda de previdência e que seja indicado por alguém como um advogado, de caráter inabalável. Uma pessoa que trabalhe, certo, para o seu segurado e não para os seus interesses próprios, querendo sempre lucrar em cima de outras pessoas, certo? Mas isso não vem ao caso, vamos ao que interessa. Processo administrativo. Se você consegue resolver o seu problema administrativamente, isso acontecerá em um prazo de aproximadamente 9 meses. Agendamento do INSS em até 60 dias, exigência de um documento em até 30 dias, uma exigência de documentos em até 30 dias, conclusão do INSS em até 6 meses. Olha só, um processo, entre agendamento tem até 60 dias, exigência, no caso faltando documentos, tem até 30 dias para você apresentar ao INSS, e essa conclusão pode levar até 6 meses, no tempo correto do INSS, o que agora não dura 6 meses, porque eu tenho casos aqui no canal que já tem quase 2 anos, outras pessoas dizem que tem mais de 2 anos e até hoje está, aí sem resposta, certo? Caso o INSS entre com um recurso, contra alguma solicitação da sua aposentadoria, os prazos para iniciar um processo judicial aí são: recurso no INSS em até 60 dias, fornecimento de cópias de um processo do INSS para o advogado entrar com uma ação até 60 dias. Já para o processo judicial, quando um pedido do benefício é negado, de forma administrativamente, você poderá iniciar um processo judicial. Segue, aí o tempo. Qual será o tempo, Olha só. Cada etapa do processo, para que você entenda quais são os motivos, este tempo de espera é tão variável, certo? Bom, a elaboração da petição inicial para entrada do processo é até 20 dias. Citação do INSS, no momento em que o INSS é convocado ao processo, é a partir de onde começa a ser contado os juros, 60 dias. Contestação do INSS em até 120 dias. Réplica do advogado, 20 dias. Realização de uma perícia ou audiência, caso seja necessário, pois não são exigidos em todos os processos. De 30 a 180 dias para cada uma delas, perícias e audiências. Impugnação da perícia, que pode ou não ocorrer caso a perícia seja realizada, 30 dias. Depoimento de testemunhas, caso seja necessário, e outro lugar, comarca, em outro lugar ou comarca, em até 90 dias. Prazo para razões finais, tanto para advogado quanto para o INSS, 45 dias. Prazo para a sentença, de 3 a 5 meses. Até aqui, o processo judicial durou entre 11 meses e 2 anos. Além do tempo ocorrido no processo administrativo, caso
Após esta etapa, o benefício tenha sido negado, inicia-se a fase recursal, ou seja, onde se entra com recurso tentando alterar esta sentença, certo? Bom, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou trazer a fase recursal em outro conteúdo, tá bom? Para que vocês entendam e para que vocês não fiquem aí muito tempo assistindo um único vídeo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.